Dos espíritos exilados de Capela, os que se agruparam às margens do Ganges foram, contudo, os primeiros a formar os princípios de uma sociedade organizada. As organizações hindus são anteriores à própria civilização egípcia e aos agrupamentos israelitas. Era na Índia, então, que se reuniram os arianos puros, que cultivavam também as lendas de um mundo perdido, que alguns pensavam ser o antigo continente da Lemúria. Desse povo descendem todos os povos arianos que floresceram, mais tarde, na Europa. É por isso que todas as línguas dos povos de pele branca guardam as mais estreitas afinidades com o sânscrito, língua que constituía uma reminiscência de sua existência passada em outros planos. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com os arianos, que se transferiram para a Europa, onde se iniciaram os seus movimentos evolutivos. Tais espíritos eram, em sua maioria, indivíduos revoltados com o seu degredo. Muito dedicados ao trabalho, foi com eles que a agricultura e a indústria pastoris encontraram os primeiros impulsos. Com as organizações econômicas, oriundas do trato direto com o solo, deixaram, no entanto, perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Mas, retornando a Adão, se chegamos à conclusão de que a humanidade não surgiu de Adão, qual o papel dele nesta história? Em que época ele viveu? Segundo o Livro dos Espíritos, Adão viveu cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Caim, seu filho, cultivava o solo, e Abel, seu outro filho, era pastor, o que prova que a data indicada pelos espíritos a respeito da época em que viveu Adão é compatível com os registros históricos. Como o povoamento da Terra se iniciou em épocas bem mais recuadas, é evidente que não descendemos dos pais de Abel e Caim, mas sim de outros ancestrais que viveram muito antes. Segundo Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, Adão e Eva constituem apenas uma lembrança dos espíritos que foram degradados na paisagem da Terra. Como a palavra Adam, em hebraico, significa homem, podemos interpretar nas mensagens bíblicas da Gênesis toda a citação a Adão sendo como citação ao homem. Ou seja, Adão é o símbolo para a humanidade, não o seu genitor. Mas a polêmica sobre Adão, o surgimento da humanidade e a raça adâmica permanecem. Cientistas analisam leis da biologia, fósseis arqueológicos e mutações sofridas pelo DNA para descobrir a real origem de tudo. Os estudos apontam a África e a Ásia como o berço da vida humana em nosso mundo, sendo que os europeus se formaram com as ramificações dos povos destes dois continentes, confirmando o relato de Emmanuel sobre os povos existentes na Terra quando houve a chegada dos espíritos exilados de Capela. Por fim, é importante lembrar que para o leitor antigo, a questão da historicidade do personagem bíblico era irrelevante. Tanto judeus como cristãos consideram a Gênesis parte do Pentateuco, que é a instrução de Deus para o seu povo. Como ensinamento, usa bastante linguagem da sabedoria e formas poéticas, cujo tema principal é a vida humana e o seu relacionamento com Deus. Quando lemos outras partes da Bíblia, não perguntamos sobre a veracidade dos fatos. Quando lemos a parábola do bom samaritano, não ficamos nos perguntando se aquele personagem de fato existiu, mas sim extraímos o ensinamento da passagem. Assim também deveríamos fazer com relação à historicidade de Adão.